Embaixador Freeman, seja muito bem-vindo, meu estimado amigo. Antes de começarmos a falar sobre a América ou Israel e a administração de Donald Trump, por que razão um monstro do ISIS foi recebido na Casa Branca ontem? Bem, acredito que o presidente Trump tinha dois objetivos principais, um dos quais conseguiu de maneira eficaz alcançar, que foi recrutar Ahmad al-Sharadi, que atualmente é presidente da Síria, ex-jihadista e assassino brutal, para a causa de combater o Estado Islâmico, cujos remanescentes ainda persistem na Síria e no Iraque, e, claro, também se expandiu e metastizou na ampla região do Sahel, que é a parte norte do continente africano subsaariano. Dessa forma, ele conseguiu alcançar esse objetivo. Haverá colaboração na luta contra o ISIS. O segundo objetivo consistia em anexar a Síria aos denominados Acordos de Abraão. Isso é consideravelmente mais desafiador e ainda não se concretizou. Israel não tem fronteiras oficialmente acordadas, é um Estado que se encontra em contínua expansão e está a expandir-se em direção à Síria, tentando também fragmentar a Síria para estabelecer uma aliança entre os drusos ao longo da sua fronteira e os curdos, as denominadas Forças Democráticas Sírias, na região curda da Síria. E esses propósitos estão tão em desacordo, tão completamente em desacordo com os do Estado sírio e de outro patrono importante da Turquia, que não creio que sejam muito prováveis de serem alcançados. De qualquer forma, eles não estiveram na reunião ontem. Portanto, isto é, na verdade, um julgamento que não é assim tão incomum na história. Churchill disse que faria um pacto com o diabo se o diabo o ajudasse contra Hitler. Ele fez um pacto com Stalin, assim como nós, culpados de assassinar muito mais pessoas do que a Shara fez. Os líderes de Israel, Begin e Shamir, entre outros, foram todos considerados terroristas. Tiraram vidas durante a sua luta para estabelecer o Estado de Israel e, no entanto, foram eventualmente absolvidos. E suponho que se fores um terrorista e venceres, já não és um. Terrorista, presumo que para o rei George III, figuras históricas como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e James Madison eram considerados terroristas. Bem, de fato, acho que é justo dizer que a nossa guerra de independência, uma guerra revolucionária, foi muito semelhante a uma guerra civil. E muitas pessoas não percebem que, após a nossa independência, aproximadamente 1/3 da população branca europeia do que se tornou os Estados Unidos emigrou, deslocando-se para o Canadá, Bahamas, Austrália, Nova Zelândia ou outros locais. E isso ocorreu porque o terror de ambos os lados era verdadeiramente assustador e horrível. Pessoas foram mortas nas suas camas. Mulheres e crianças foram massacradas, casas incendiadas com gente dentro. E assim, a guerra não é algo bonito sob quaisquer circunstâncias. Aqui está um exemplo claro e evidente da divisão que existe na base de apoio do movimento MAGA. A congressista Marjorie Taylor Greene, ex-presidente, é uma das grandes apoiantes do presidente. Vou ler isto, pois é um ecrã completo. O novo líder da Síria é um antigo terrorista da Al-Qaeda procurado pelo nosso governo que se encontrou com o presidente Trump hoje. Ontem, na Casa Branca, celebrou-se o 250 do aniversário dos fuzileiros navais do ZEUA. Ele assumiu o poder em dezembro de 2024. As sanções à Síria foram levantadas em junho e muitos cristãos e minorias foram mortos antes e depois disso. Deixe-me parar aqui. Aqui está o ponto dela. Ele ainda é considerado um terrorista. Ele continua a massacrar drusos, alauítas e cristãos. Eu compreendo que a guerra é algo extremamente confuso. A guerra é um inferno e é preciso fazer essas coisas para vencer. Mas ainda massacram inocentes após ganhar? Esse é o ponto dela. Deixe-me terminar. Não, é sobre isso. É um ponto muito válido. A situação dos direitos humanos na Síria é verdadeiramente deplorável. E todos os grupos que mencionaste estão, de facto, a ser alvo de ataques escandalosos por parte dos membros da coligação que apoia al-Shara. Isso é verdade.
Portanto, isso não constitui uma crítica injusta. Contudo, noto que a senhora Green não faz referência ao facto de que as sanções foram retiradas da Síria. Além disso, Shara conseguiu entrar na Casa Branca devido à insistência de Israel. Deixa-me terminar a apresentação, irmã. Isto é muito interessante. A Síria é a mais antiga casa do cristianismo fora de Israel. O apóstolo Paulo encontrou Jesus no caminho para Damasco? Sim, uma das cenas mais famosas do Novo Testamento. Rezo para que a perseguição termine não só na Síria, mas em todo o mundo. Gostaria de ver mais reuniões na Casa Branca sobre política interna, não externa e países estrangeiros, insiders. Compreendo perfeitamente. Contudo, também percebo que a base MAGA, a base de apoio do presidente, entende que, mais uma vez, ele está a realizar estas ações a pedido de Israel. O Netanyahu tem os olhos fixados em Damasco, o embaixador? Algumas pessoas na sua coligação falam disso, têm falado sobre a anexação de Damasco. Israel está a aproximar a sua fronteira muito perto de Damasco. Obviamente, não está confortável com uma Síria que tenha qualquer capacidade militar, nem mesmo para se defender, quanto mais para atacar Israel. Esta é uma política israelita de longa duração e constitui uma parte fundamental e integrante do projeto do Grande Israel que indivíduos como Israel Smotrich estão a promover. Eles querem tomar posse de todo o território egípcio a leste do rio Nilo, uma parte grande da Arábia Saudita, toda a Jordânia, toda a Síria e o Líbano, além de uma parte do Iraque, para que tudo isso fique sob o seu domínio. Portanto, esta é uma empreitada imperial, não apenas colonial por parte dos europeus a estabelecer-se no Médio Oriente, é também uma aventura imperial. Vou proceder com uma transição para a Venezuela durante alguns minutos. Como introdução a este tema, apresento o presidente da Colômbia a expressar-se e a vociferar sobre um possível ataque dirigido à Venezuela, um ataque à própria Colômbia. E ele faz referência à Síria. Corte número 8. Um clã de pedófilos quer acabar com a democracia na Colômbia. Sim, mas essa é a verdadeira realidade. E para garantir que a lista não seja divulgada, enviam veículos blindados com a intenção de eliminar pescadores desta cidade e para intimidar o vizinho, independentemente de ele ser ditador ou não. Como é que o povo da Colômbia poderá aplaudir se invadirem o seu irmão, que na verdade não é o presidente, mas sim o povo da Venezuela? Um presidente da Colômbia que faz isso? Um presidente amaldiçoado pelas gerações futuras, porque nunca será esquecido como um traidor. O governo da Venezuela fez muitas críticas, mas eu não ridicularizo o povo da Venezuela, nem armo uma cilada para que o povo da Venezuela caia na armadilha de uma invasão que só visa o seu petróleo. O que eles querem é mais ganância e violência para transformar este belo canto do continente sul-americano numa Síria e Iraque, numa Líbia cheia de escravos, de mercados de escravos, de novos negros. Não, a lista de amigos de Stein, que eles não querem que apareça nos Estados Unidos, quer usar-nos aqui com violência para que o povo dos Estados Unidos não pense sobre o seu próprio governo, mas em vez disso se torne mais xenófobo e racista. Conceitos de uma raça superior e outras falsidades utilizam-nos para evitar debater os seus próprios problemas. Fale sobre franqueza. Ele irá. A Rússia ajudará a Venezuela se e quando os a atacarem. Bem, já se iniciou a transferência de armamentos para aquele local. Fomos informados de que algumas aeronaves de grande capacidade de carga transportaram sistemas de defesa aérea mais avançados para a Venezuela. Acredito que há um perigo real de que, se entrarmos em guerra com a Venezuela, isso possa ser como a Guerra Civil Espanhola dos anos 1930, servindo como um catalisador para um conflito global. E não apenas a Rússia, outros países vizinhos. O Brasil está muito preocupado com o que estamos a fazer com a Venezuela, como obviamente a Colômbia está, como acabamos de ouvir. E considero bastante notável que o nosso presidente, que está no cargo há relativamente pouco tempo,
tenha conseguido transformar em inimigos os principais países da América Latina, o nosso antigo colaborador mais próximo, por exemplo, no combate ao narcotráfico, a Colômbia, o Brasil estava a emergir como um contrapeso à influência americana, pelo menos na América do Sul, na Bacia do Caribe. Retornamos aos tipos de políticas que prevaleciam no início do século XX, onde simplesmente dominávamos todos, invadíamos, ocupávamos e substituíamos os seus governos. Teremos feito um inimigo dos dois maiores países de África, a Nigéria, com 220 milhões de pessoas, a caminhar para 1 bilhão de pessoas até o final do século. Uma potência significativa em formação, a África do Sul, que também conseguimos alienar. Não vamos mergulhar no caos europeu, onde Viktor Orbán se mostra como nosso aliado próximo e visitou recentemente o Salão Oval. Ainda estamos atolados no conflito na Ucrânia. Os esforços do presidente para conseguir estabelecer uma aproximação mais estreita com a Rússia não foram bem-sucedidos. E temos, no máximo, uma trégua que é extremamente fria com a China por cerca de 1 ano, se tanto. Acredito que o mundo, neste momento particular, não está a rir-se de nós, como o presidente Trump mencionava nas suas campanhas eleitorais, mas está a fazer uma expressão de apreensão e receio de que possa ser prejudicado por nós. Acabei de ouvir isso do presidente da Colômbia. Sim, os documentos Epstein, que eu considero estarem bastante corretos. Sim. Não acho que ele esteja certo sobre os Iranianos quererem o petróleo. O ponto central é demonstrar autoridade, manipulando-os de acordo com os nossos desejos. Se conseguirmos com a Venezuela, Cuba também cairá, pensamos nós, e assim sucessivamente. Mas pela sua experiência como secretário assistente de defesa, os Estados Unidos podem invadir com sucesso a Venezuela ou o Donald Trump vai meter-nos noutra situação como o Vietnã? Bem, se optarmos por invadir, será outro Vietnã, ou possivelmente outro Afeganistão. O registro é muito claro. Podemos possuir uma força militar maravilhosamente avançada em termos tecnológicos e extremamente disciplinada, possivelmente a mais letal de todo o planeta, sem exceção, mas não temos um histórico de sucesso contra a guerra de guerrilha, que é exatamente o que enfrentaríamos. Regressando ao Médio Oriente, será que Trump está politicamente desimpedido para se libertar do seu compromisso com Israel, especialmente no que diz respeito a um apoio fervoroso ao sionismo? Pelo contrário, porque existem inúmeros outros fatores em ação que estão a desgastar a sua popularidade. É possível observar as sondagens a indicarem isso. As taxas de desaprovação encontram-se bastante elevadas neste momento. Ele encontra-se agora ainda mais dependente dos seus apoiantes oligarcas sionistas do que alguma vez esteve anteriormente. E está muito nas suas garras. Não vejo como ele sai disso. O que acontece quando o governo dos Estados Unidos coloca as necessidades e interesses políticos de um país estrangeiro acima das necessidades genuínas, legítimas e prometidas do povo americano? Bem, obtém-se uma reação interna que Marjorie Taylor Greene ilustra, mesmo dentro do estabelecimento republicano, do qual ela não faz parte. Recebe-se uma reação desfavorável por parte dos jovens nos Estados Unidos que acreditam que não desejam ter qualquer envolvimento com Israel, sejam eles judeus, cristãos ou qualquer outra coisa que sejam. E obtém-se reações adversas em toda a linha sobre a questão de saber se as elites políticas realmente ouvem as pessoas comuns ou prestam alguma atenção às suas necessidades. Obtém resultados em eleições como a de Nova York, que é basicamente uma rejeição do atual estabelecimento político americano. Mas também obtém reações no estrangeiro, e já falei um pouco sobre algumas dessas. Há uma sensação de apreensão de que os Estados Unidos possam, de facto, estar certificavelmente insanos.
E há um artigo poderoso de Max Boot, um neoconservador imigrante russo muito à direita, no Washington Post há poucos dias, afirmando que a política externa de Trump é simplesmente impossível de explicar. É extremamente incoerente e tão incrivelmente adaptável, tão mutável, que ninguém consegue verdadeiramente compreender o que deve fazer. Acho que ele age impulsivamente todos os dias. Concordo totalmente consigo. Não creio que haja uma ideologia consistente ou um objetivo claro, a não ser satisfazer as necessidades e impulsos do presidente diariamente. Mas olhe para todos esses enviados especiais que ele nomeou para contornar o secretário de Estado. A antipatia pessoal que o secretário de Estado, Marco Rubio, tem por ele é bem conhecida e bem documentada. As suas ambições de suceder ao presidente são bem conhecidas e bem documentadas. As suas mãos não podem ser manchadas por quaisquer falhas de política externa de Donald Trump, porque terá de tentar justificá-las quando se candidatar em 2028. E assim temos o genro Jared Kushner, o amigo Tom Barrack. Há outro indivíduo no Médio Oriente cujo nome me está a escapar. E depois, claro, há o Steve Witkoff. Todas estas pessoas não foram verificadas pelo FBI nem confirmadas pelo Senado. Eles não recebem salário, não trabalham para o governo, mas falam em nome do presidente com líderes estrangeiros. Tudo verdade. Isto é um governo. Quero afirmar, sejamos sinceros, este é um empresário desonesto que trouxe os seus cúmplices para o governo. E todos eles estão a sair-se de forma extremamente bem-sucedida em termos financeiros, aproveitando-se do governo e das políticas governamentais que conseguem redirecionar. Portanto, este é, sem sombra de dúvida, o governo mais corrupto que tivemos desde possivelmente Ulysses S. Grant, logo após a nossa Guerra Civil. E, consequentemente, isso não gera muitos elogios ou entusiasmo de praticamente ninguém, exceto daqueles que estão a beneficiar-se financeiramente dentro do governo. Aqui está um membro do Knesset a argumentar que o governo liderado pelo primeiro-ministro Netanyahu é o governo mais corrupto que Israel já teve nos últimos 30 anos. Chris Corte, número 7. Culpo-te, Benjamin Netanyahu, pela mentalidade. Em outubro, o maior desastre que este país viu ocorreu sob a tua supervisão. Mesmo que durmas com a consciência tranquila, não esqueceremos. Clamaremos contra o abandono e será estabelecida uma comissão de inquérito estatal. Culpo-te, Netanyahu. A tua corrupção pessoal tornou-se uma praga nacional. Cada pessoa corrupta torna-se teu parceiro. Quanto maior for o dossiê que tens sobre alguém, mais conveniente essa pessoa se torna para ti. Culpo-te, Netanyahu, porque esqueceste o que é ser judeu. Trump devolveu os reféns no teu lugar enquanto tu, sem qualquer vergonha, estavas ocupado a tentar que ele te concedesse um perdão. Culpo-te, Netanyahu. O racismo sempre te serviu bem. Isso tem nos rasgado por dentro. Transformaste metade da nação num inimigo. Vamos limpar o veneno que aqui derramaste durante 30 anos. Voltaremos a ser uma sociedade verdadeiramente unida. Culpo-te, Netanyahu. Culpo-te, Netanyahu. Sim. Uau, poderoso. Bem, realmente existe. Ele está atualmente a ser julgado por atos de corrupção extremamente graves e não me recordo exatamente de quantas acusações existem contra ele, mas é um número bastante significativo. E, portanto, estou convencido de que muitos dos cidadãos israelitas provavelmente estão em plena concordância com esse membro do Knesset. Certamente existe um forte impulso para a criação de uma comissão de investigação, algo que naturalmente Netanyahu irá resistir com veemência, pois o foco principal dessa investigação será sobre ele, especificamente em relação a como os eventos do dia 7 de outubro ocorreram e como tudo foi gerido a partir desse ponto, além de quantas oportunidades ele teve para libertar os reféns, mas optou, ao invés disso, por ações de massacre e genocídio. Acho que é desesperançoso aqui na América enquanto Donald Trump for presidente. Não sei. Longe de mim desejar que os democratas controlem o Congresso, mas isso poderia ser um travão aos seus excessos.
Bem, é inegavelmente prejudicial ter os três poderes distintos do governo sob o domínio do mesmo grupo político. E temos, não nos esqueçamos, um Supremo Tribunal que está submisso e responde diretamente a Donald Trump. O Congresso é, na prática, um carimbo sob o seu comando. Em essência, não sou defensor dos democratas. Penso que apenas recentemente começaram a apresentar argumentos favoráveis a certas coisas, em vez de simplesmente se oporem a Donald Trump, o que, como sabemos, não os leva muito longe. Suspeito fortemente que enfrentaremos uma correção de rumo nas eleições de 2026 e acredito que o presidente está plenamente ciente disso. E, mais uma vez, estou convencido de que isso o leva a não modificar as suas posições, a considerar menos a opinião pública, mas a aproximar-se ainda mais do abraço dos oligarcas neoconservadores e sionistas que têm sido extremamente generosos com ele através das suas contribuições de campanha. Presumo que estamos conectados a alguém que depende de maneira significativa dos seus financiadores, um dos quais ele elogiou no Knesset, para grande constrangimento dela. Não estou totalmente certo se este número é exato. 60 mil milhões de dólares no banco. Pois bem, a vida continua. Sim, e sabe que a solução constitucional para isto é o impeachment. No entanto, o Partido Republicano está a comportar-se de uma forma semelhante a uma seita em vez de um corpo sério e responsável de formulação de políticas, tornando-se basicamente impossível responsabilizar o presidente. Ninguém tenta. Suspeito que, caso as eleições intercalares decorram como parece que poderão decorrer e os democratas consigam recuperar um pouco dos seus próprios erros, isso deverá reduzi-los ao nível em que se encontram atualmente, permitindo-lhes iniciar uma série de audiências. Acredito que já estamos a ouvir sobre este tema do deputado Havkin. Outros estão a preparar uma série de audiências formais e rigorosas para investigar os diversos delitos passíveis de destituição que o presidente cometeu. Não tenho a intenção de estragar o seu pequeno almoço, mas a classe doadora nos Estados Unidos da América enviou os seus representantes no Congresso do Semiaswa com o objetivo de tentar dissuadir os apoiantes do MAGA Porter, que estão a afastar-se, e persuadi-los a reconsiderar e regressar ao campo MAGA. Considero que é um fracasso absolutamente miserável. Acho que um dos seus principais porta-vozes é realmente repulsivo e está a afastar os apoiantes do MAGA. Aqui está um exemplo claro disso. Prepare-se e segure-se bem. Corte 6. Quando fomos atingidos a 11 de setembro, sofremos um golpe maior do que em Pearl Harbor. Está ciente disso? Há muitos jovens que não estão. Estão a ser manipulados. Se Stalin tivesse vencido, a América não existiria. Mas dizem que não, Eisenhower estava errado. Dizem-nos que Churchill é o mal da fita, Hitler é mal interpretado. Esses indivíduos estão ansiosos para que cidadãos americanos comuns se envolvam em discussões com eles. Debater sobre o que, especificamente? Estão numa instituição mental. Desprezo-os profundamente porque tentam usar a pandemia de Covid-19 do conservadorismo sob a bandeira americana para justificar aquilo que é injustificável. Já observamos este tipo de situação anteriormente, senhor e senhora América, já o testemunhamos na Europa, já o presenciamos na Alemanha. Vimos isso nos Estados Unidos na década de 1930, embora não fosse tão mal. Tentaram roubar o MAGA, tentam roubar o America First, mas estas pessoas são reprováveis. Esta é a guerra da nossa geração atual. É uma guerra sem combate físico, mas é ainda mais assustadora, é mais complexa porque vem de dentro. Lincoln fez referência ao inimigo interno. Trump também mencionou isso. Pois bem, eles estão presentes aqui. Temos a responsabilidade, como um vasto número de milhões de pessoas patrióticas que verdadeiramente amam a América.
Fazer o quê? Comunicar-se, expressar-se claramente, rejeitar indivíduos dessa natureza. Ele é correto. Ele. É interessante que ele não tenha mencionado o macartismo, mas está a envolver-se em algo bastante semelhante, né? O que é, sabe, típico quando não se tem um argumento intelectual sério para apresentar. Demonizas os teus adversários, correto? Realizas ataques ad hominem, e é essencialmente isso que ele está a fazer. E este tipo de retórica polarizadora é precisamente o contrário do que esta nação necessita. Sim, é necessário um debate aberto, mas um debate aberto não é fomentado através do lançamento de insultos às pessoas. É necessário ser civilizado. É imperativo ser sério. Aquilo não foi um conjunto de observações sérias, aquilo foi invectiva. Houve alguma discussão aberta no plenário da Câmara ou do Senado sobre se deveríamos invadir a Venezuela, sobre se o presidente deveria bombardear estas lanchas rápidas, sobre se devemos dar a Israel tudo o que quer? Claro que não. Estas são todas decisões unilaterais que foram tomadas pelo presidente, independentemente do que as leis estabelecidas na Constituição afirmam. O objeto, o sujeito da sua invetiva, claro, era o Tucker Carlson. Claro, o Tucker e eu comunicamos durante o fim de semana. Prepara-te, Mark, porque o Tucker está a preparar-se intensamente. Vais ouvi-lo bastante em breve. Nós, naturalmente, estaremos atentos. Estaremos a observar. Peço desculpas àqueles que foram afastados por Levin, mas é necessário demonstrar o que o outro lado está a tentar realizar, especialmente quando é tão contraproducente para eles. Contraproducente para eles? De que maneira é que este indivíduo pode ser considerado, de alguma forma, um defensor persuasivo das opiniões do presidente? Ele apenas repele as pessoas. Embaixador, obrigado. Agradeço o seu tempo, amigo. À mesma hora na próxima semana, ansiosos por vê-lo. Espero que sim. Está bom. Tudo bem.